Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. A gente vai bater aquele papo com os jovens aqui mais uma vez. Essa é a ideia desse programa, para você conhecer, né, um pouco dos jovens do Força Jovem Universal, como que eles eram antes de chegar no Força Jovem Universal, como que nós conseguimos ajudá-los, os problemas que os jovens enfrentam nos dias de hoje, o que vem na cabeça, os pensamentos, adversidades e, claro, mostrando a você como vencer. E aqui você conhece também um pouquinho mais sobre o FJU, quem somos, o que fazemos. Eu tenho certeza que se você é jovem, esse lugar também é para você, tá bom? Hoje eu tô aqui com o Rafael, com a Jaqueline lá de Mogi, não é isso? Sim. Participa do Força Jovem lá em Mogi, e o Rafael em Osasco, que vão estar compartilhando a história deles com a gente, tá bom? Não sai daí não, que a gente já volta já. Se você não conhece Força Jovem, dá uma olhadinha. Foi incrível. Tô muito animado. Superou do ano passado. O esporte me resgatou. Gosto muito de dança, gosto muito do projeto Cultura do Força Jovem. O Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. O tempo que você tem de juventude, vai passar muito rápido. E é o melhor tempo da sua vida, porque esse tempo é o tempo que você pode, com a cabeça fresca, aprender o que é certo. Hoje, somamos cerca de 300 mil integrantes espalhados por mais de 130 países, formando uma família que não para de crescer. São mais de 60 mil voluntários que beneficiam mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Em nossas redes sociais, estamos conectados a mais de 5 milhões de usuários que acompanham os projetos que a Força Jovem Universal realiza diariamente. Uma quadra ou um tatame pode ser o início de uma reviravolta. O esporte é a nossa ferramenta para tirar o jovem do tempo ocioso, através do vôlei, futebol, artes marciais, atletismo e outras modalidades. Ensinamos a disciplina, compromisso e a resiliência. O esporte reestrutura o caráter e mostra que, com foco, é possível vencer qualquer batalha dentro e fora das competições. Mais do que entretenimento, a arte é uma forma de levar vida. O Cultura desenvolve talentos através de teatros, musicais, dança e, claro, a banda FJU. No mídia, ideias viram grandes produções que geram mais de 50 milhões de impressões nas redes, fazendo a FJU rodar o mundo inteiro em segundos. Quando o assunto é o cuidado emocional, o projeto Help torna-se uma mão estendida, acolhendo quem enfrenta crises, dores internas e batalhas invisíveis. Se você está nos assistindo pelas redes sociais e precisa de ajuda, chama o Help no WhatsApp 11 23 92 69 10. Aqui você não é julgado, é ajudado. Anualmente, realizamos mega eventos. O Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Esporte Jovem, Foto Challenge e Curta FJU. São nesses momentos que unimos o impacto social e cultural que só a Força Jovem Universal proporciona. Aos finais de semana, milhares de jovens se reúnem para participar do Encontro Jovem, uma tarde super animada e que você recebe uma recarga através de uma palavra de fé. Quem aí gosta de ter uma madrugada diferente e cercada de uma galera gente boa? É na FJU Night que muitos encontram o maior
maior de todos os recomeços, o novo nascimento. Mas tudo isso só acontece por um motivo: impactar e mudar vidas. Cheguei na Força Jovem com depressão. Quando eu me senti abraçado pela Força Jovem, eu consegui entender o meu próprio valor. Hoje tenho paz, não tenho mais esse buraco que tinha em mim e sou feliz de verdade. I was a very aggressive person. That aggression was especially towards my mum as well. I also thought that, these people don't really love me that much, so much so that if I was to disappear today, they wouldn't care less. And now I have received the Holy Spirit, I'm at peace and I don't have the issues that I had before. Para preencher o meu vazio, eu fui para um dos vícios que era jogos online. Através dos jogos online eu fiz amizades que com eles ali eu era feito como o bobo da corte. Eu fazia todo mundo rir, mas dentro de mim eu sabia que eu era triste. Eu já sabia o que era para ser feito, já sabia da verdade, mas eu não praticava. Mas, num certo momento a palavra foi entrando. E hoje tudo que eu tenho, o que eu sou, é graças ao Espírito Santo. Ele me fez uma nova pessoa. Antes de chegar na FJU, eu era uma pessoa muito triste. Meus pais brigavam desde quando eu era criança, então por causa disso eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha insônia também, né? E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, ele mudou dentro de mim. Não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha antes. Meu fundo de poço foi quando eu vi que para me sentir bem, eu precisava me humilhar para as pessoas, para ter atenção delas. E foi aí onde eu recebi um convite de uma obreira para participar de uma vigília do IPG. E foi nessa vigília onde a palavra finalmente entrou. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, que não precisava mais me humilhar para as outras pessoas, e eu finalmente tive paz. Eu era uma menina muito depressiva, que tinha ansiedade. Se não fosse a Igreja Universal, não teria encontrado a paz que eu não tinha lá fora, né? A FJU é muito mais que um grupo, é a nossa família. Um lugar onde as amizades são de verdade e ninguém fica pra trás. Aqui você descobre que pode ser diferente, feliz e que a sua fé te leva longe. Seja muito bem-vindo à Força Jovem Universal. Estamos juntos e misturados. Meu nome é Natália e hoje eu vou falar o quanto a reunião do Algo a Mais foi e tem sido importante para mim. Eu sou da Igreja Universal há 20 anos. Na verdade, eu fui criada na Igreja Universal. Só que nesse tempo que eu permaneci na igreja, eu nunca levei a sério. Fazia tudo que era orientado na igreja. Porém, não fazia nada a sério. Fazia apenas por status. Porque eu tinha vergonha das pessoas verem que eu não estava praticando o que estava sendo ensinado. E eu estava cansando de ser essa pessoa com dupla personalidade. Eu não estava conseguindo mais manter essa aparência. Então eu percebi que a reunião da Algo a Mais é uma reunião para quem quer mais de Deus. Para quem quer conhecer a Deus, porque eu não conhecia. Por mais que eu tivesse todo esse tempo, eu não conhecia, eu não sabia quem era Deus. Então foi nessa reunião que eu conheci, que eu entendi de fato o que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. E hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, tive meu encontro com Deus e eu quero fazer o convite para você, que talvez procure esse algo a mais lá fora, com amizade, com bebida, com amigos, você não vai encontrar. Vem conhecer, porque nessa reunião você vai saber o que é ser feliz de verdade. A rotina parece simples, mas ela engole a gente aos poucos, um dia após o outro, e nos acostumamos a viver no piloto automático. Mas no meio de tudo isso, será que Deus ainda tem espaço na tua vida? Será que tu tem feito algo a mais por Ele? Tem jovens que ficam relutando. Deus já chamou, mas ele fica relutando, até quando? Vamos começar o nosso bate-papo então com a Jaqueline. Antes disso, só lembrando a vocês que daqui a pouquinho a gente vai ter aquela reunião especial do Algo a Mais. Toda segunda-feira, aqui com a galera do Templo de Salomão, a gente se reúne às 7h30 da noite para uma reunião especial onde a gente bate papo, a gente conversa, responde perguntas, onde os jovens podem conversar, falar, perguntar assuntos que talvez eles tenham dúvidas, como agir em certas situações. Então, é um bate-papo legal
aqui que a gente faz com a galera jovem do Templo de Salomão. Então, se você quiser participar, daqui a pouco, às 7h30 da noite, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, você é convidado. O requisito é que você tenha a partir de 15 anos de idade. Força Jovem é para 15 anos de idade ou mais para você que é jovem estar com a gente, tá bom? Então vamos lá, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Bem-vindo à Live FJU. Obrigada. Conta pra gente a tua história. Você tá com quantos anos? Eu tô com 21. 21. Você tá há quanto tempo em Força Jovem? Vai fazer um ano, Bispo. Dia 10. Nem muito tempo ainda, né? É. Conta pra gente aí, como é que você chegou? Como é que era antes a sua vida? Bom, Bispo, eu cresci em um lar completamente, assim, desestruturado, né? Meu pai tinha problemas de vício, a minha mãe, ela sempre tentava, né, aguentar nessa situação sozinha. E eu cresci vendo meu pai chegando em casa bêbado, alcoolizado, às vezes agressivo. E foi assim por um bom tempo. Ali, minha mãe, chegou um momento que minha mãe ela não aguentou muito bem essa situação. Você sozinha? Tinha irmãos? Tenho uma irmã. Uhum. E ali ela, né, com a minha irmã, comigo, e ela chegou um momento que ela, a partir de uma perda, ela teve uma depressão profunda. E ali ela não buscou, né, a ajuda devida e ela começou a ter surtos. E aí a gente começou a cuidar dela, tudo certinho. Só que aí chegou um momento que eu tive que assumir uma responsabilidade, que era cuidar da minha irmã, cuidar da casa, enquanto meu pai trabalhava. Uhum. E ali eu me sentia muito... Era uma pressão muito grande pra mim, porque eu era muito jovem, eu era muito criança. Qual idade isso? Eu tinha... Quando minha mãe começou a ter problemas de saúde, eu tinha 11 para 12 anos. Então você era mulher da casa? Isso. Aí... Fazia tudo na casa? Sim, tudo. Cozinhava, lavava, sim, cuidava da sua irmã? Sim, senhor. Uma criança cuidando de outra criança? Sim, senhor. Apesar dela ser um ano, né, mais velha, eu que cuidava. Aí chegou um tempo que minha mãe foi embora. Só que a gente foi procurar, foi buscar saber, né, o que aconteceu, porque ninguém some de um dia pra noite assim, tá tudo bem. Aí a gente pegou e foi buscar, fomos na delegacia, abrimos boletim de ocorrência. Meu pai foi reconhecer um corpo no ML, porque batia com as características dela e não era. Passou, acho que uma semana, 2 depois, ela apareceu. E ali ela falou que, tipo, construiu uma nova família, que estava morando com outra pessoa. Não, mas ela não tinha problemas? Sim, mas ela foi. Uhum. E ali eu assumi de vez, né, a responsabilidade já. Ela já não estava mais com a gente. E ali, na infância, foi isso. Eu sempre cuidava da casa, da minha família. Então sua mãe deixou você, irmã, marido, foi embora? Foi embora. Você não tinha nem ideia do que estava acontecendo? Não, eu só ficava cuidando de tudo e vinham os problemas e eu nem entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu estava sempre ali. Aí foi passando os anos, eu cheguei, né, na adolescência, com 14 para 15 anos, eu fiz uma amizade. E nessa amizade, a minha amiga foi mostrando, né, o mundo das drogas, o mundo de se envolver, se relacionar com pessoas. Até então eu nunca tinha tido acesso a isso. A sair, a mentir para os meus pais, para o meu pai, no caso, que eu estava em um lugar, estava em outro, porque eu saía com ela. E ali eu comecei a ter acesso, só que eu tinha um pouco de resistência, porque eu tinha muito medo de fazer essas coisas. Aí eu tive um primeiro envolvimento com um garoto, e ali abriu um leque onde eu acabei me aprofundando cada vez mais. Ali eu acabei me deitando com ele e comecei a usar droga, comecei a beber cada vez mais, comecei a ir para festas, ficar dias fora, voltar tipo, completamente atordoada nos outros dias. Isso com que idade? Eu acho que eu não tinha nem 16 anos. Eu não tinha nem 16 anos. E seu pai nisso? Não tinha controle? Meu pai não tinha controle, né? Eu falava que eu estava num lugar, estava em outro. Quando ele ia ver, eu não atendia o celular, né? Então, tipo, desaparecia para ele não me achar. E eu sempre ia para longe, né? Meu papai não conseguia me encontrar. E ali foi anos e anos, assim, ciclos assim. Aí eu
não permaneci com esse primeiro menino que eu me envolvi. Aí, logo em seguida, eu já engatei em um relacionamento. Essa pessoa eu realmente namorei por um tempo. E ali veio os complexos, né? Essa pessoa, ela era agressiva, assim, nas palavras, nas atitudes. Fazia muita chantagem emocional. E ali eu sempre cedia. Sempre ia cedendo, né, bispo? Ali eu me afundei mais porque ele me comparava muito com outras meninas, né? E ali foi causando uma insegurança muito grande, né? E aí tivemos vários problemas. Ele terminava comigo, voltava, me traía. E assim foi por quase um ano. Aí eu terminei esse relacionamento completamente conturbado. Só que ali, devido a essas situações, eu comecei a me afundar cada vez mais na bebida. Bebia todo santo dia. E eu virava. Bebia, dormia, acordava e fazia tudo de novo. Drogas também, comecei a usar cada vez mais. Não era frequente, mas usava quando eu estava na roda de amigos. Cigarro e etc. Eu fui nesse ciclo por um bom tempo. Aí, completamente com a vida destruída, eu recebi o convite de uma amiga minha. No começo eu não fui, ela me convidou, ela ficou um ano me convidando, ia lá em casa, me chamava, e eu não vou, dava desculpa. Até que um dia ela me chamou. Aí eu falei, tá bom, eu vou pra você parar de ficar falando. Aí eu não fui no encontro jovem, eu falei pra ela, olha, eu não consegui ir pro encontro jovem, mas eu consigo ir domingo de manhã. Tanto que ela nem acreditou, né? Quando eu falei 6h30 da manhã que tava pronta pra ir pro culto. Aí ela falou, tá bom, eu passo aí na sua casa e até esse momento você nunca tinha ido à igreja? Eu fui uma vez na Universal, através de um convite de uma vizinha. Só que eu fui uma vez também, ela foi uma vez e ficou por aí. Então você não ia em nenhuma outra igreja? Não, a minha orava, família... nada disso? Nada, eu era completamente solta pelo mundo, não buscava, não fazia nada. Aí ela me convidou e eu fui. Aí ali eu vi pela primeira vez sobre, acho que bem no dia, o pastor estava falando sobre o arrependimento, no culto de domingo. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Aí eu falei, tá, eu gostei. Ela, você vai voltar? Eu falei, tá bom, eu vou voltar. E aí eu comecei a ir frequentemente nas reuniões. E aí chegou no dia do encontro jovem. E a obreira também pregou do arrependimento. Ela falou assim que só o Espírito Santo poderia nos convencer dos nossos pecados, porque sem o arrependimento sincero não ia adiantar nada. E ali eu peguei e eu lembro que eu fui diante do altar e eu falei, olha, meu Deus, eu quero arrependimento sincero e eu sei que é só o Senhor que vai me dar. E naquele mesmo dia, eu me batizei nas águas. Aí eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, como se fosse só aquilo, né? Não tivesse a busca pelo Espírito Santo. Eu nem entendi o que era o Espírito Santo direito. E aí a obreira continuava me acompanhando e falando. E ela falou, você tem que buscar pelo Espírito Santo. Porque é só ele que vai suprir tudo que você precisa. E vai estar com você pro resto da sua vida. Ali tá bom, vou buscar pelo Espírito Santo. Aí eu lembro que veio a vigília da Noite da Justiça. Que o Senhor sempre fala, essa pode ser a sua vigília ou só mais uma vigília. E ali eu falei, não, meu Deus, eu preciso, eu quero o teu Espírito, eu preciso dele. E ali eu busquei, só que nesse dia não recebi o Espírito Santo, mas no outro dia, eu buscando um encontro jovem, eu recebi o Espírito Santo. Nossa, foi uma felicidade imensa. Ali eu tive certeza que Deus estava comigo. E... Isso faz quanto tempo? Faz 8 meses. O que mudou em você? Eu consegui entregar mágoa, eu consegui perdoar, coisa que eu não conseguia perdoar. Eu tinha muita raiva dos meus pais, das situações que aconteceram comigo. Eu consegui ter paz, coisa que eu não tinha. Eu sofria muita ansiedade, eu tinha muita depressão também. Acabei desenvolvendo depressão com o tempo. E eu tive paz ali, eu tive a plenitude que Deus estava comigo e, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você vê,
o que é preciso para uma pessoa receber o Espírito Santo, né? Quando você ouve assim, fui buscar, né? Só que o Espírito Santo vem quando há um arrependimento sincero. Sincero, de verdade, né? Porque às vezes a gente vê pessoas assim, eu fui lá, me batizei e tal, e estou buscando. Mas o Espírito Santo vem quando a pessoa se arrepende de verdade. Se não há o arrependimento, então ela pode ser batizada, pode entrar nas águas, pode buscar, pode fazer corrente, não vai acontecer. Mas quando a pessoa se arrepende, ela reconhece os seus erros, ela passa a odiar os erros dela e ela toma uma decisão de mudar, pronto. Ela já está pronta para receber o Espírito Santo, para tomar posse do Espírito Santo. Isso não requer tempo de igreja, nada disso. Porque é o que Jesus nos ensina, a palavra dele nos ensina. Você vê que João Batista veio pregando o arrependimento e logo depois Jesus chegou. E é o que acontece, né? Quando a pessoa ouve a palavra e se arrepende dos seus pecados, e não é só os pecados chamados capitais, né? Me arrependo de ter matado, não é só isso, é do jeito que a pessoa é, às vezes orgulhosa, guarda mágoa, rancorosa, né? Então tudo isso a pessoa tem que odiar o jeito dela de ser que desagrada a Deus. Quando isso acontece, então vem a tristeza de Deus. Não é a tristeza do mundo, não. A tristeza do mundo é depressão, você perdeu alguém morreu. É a tristeza de você ser daquela forma, de uma forma que não agrada o Pai. Então, quando a pessoa é convencida do pecado dela, e ela fica dessa forma triste, não porque ela foi descoberta, não porque ela perdeu alguma coisa, mas porque o jeito dela desagrada a vontade do Pai, de Deus. Então aquilo ali faz ela se sentir muito mal com o jeito dela e faz ela querer mudar, que é o arrependimento. Quando isso acontece, o Espírito Santo vem. E quando ele vem, então ele traz a paz, logo a alegria, porque a pessoa com paz ela tem alegria, quem não tem paz não tem alegria. A pessoa não consegue ser uma pessoa alegre. É o que o Espírito Santo faz, que é aquilo que a gente sempre fala para você, é o que você precisa, é aquela pecinha do quebra-cabeça, né? Sem ela, você não é completo. Então aconteceu com você, né? Faz quanto tempo isso? Vai fazer 1 ano. 1 ano. Então foi logo que você chegou. Sim. Praticamente logo que você chegou. Sim, senhor bispo. Quer dizer, houve arrependimento, Sim, então senhor. houve o batismo do Espírito Santo. Sim, senhor. Né? Agora, você estava falando uma coisa interessante. Você disse a situação da sua mãe. Né? Sua mãe tinha aqueles problemas e ela foi e abandonou a família. E como que você sofreu por causa disso? Né? Eu imagino que você sofreu, seu pai sofreu, sua irmã sofreu. Né? É o que a gente sempre fala, estamos nos preparando para esse grande evento, Família ao Pé da Cruz, que vai acontecer no dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, tanto no estádio do Itaquerão, aqui na Neoquímica, o estádio do Corinthians, quanto no Pacaembu, aqui em São Paulo. E 2 vezes, hein? Vai ser de manhã e de tarde na Neoquímica Arena e de manhã e de tarde também no Pacaembu. Fora os outros estádios espalhados pelo Brasil, no Rio, em Minas, no Pará, em Brasília. Então, a gente vai para o pé da cruz por quê? Porque assim como uma pessoa é suficiente para ser usada pelo mal, não que a sua mãe era do mal, mas ela foi usada pelo mal para destruir uma família, para desestruturar uma família, para afetar uma família. Você vê, as atitudes da mãe causaram problemas no pai, nas filhas. Assim como uma pessoa pode ser usada pelo mal, uma pessoa também pode ser usada por Deus para restaurar uma família, para salvar uma família. E quem vai ser essa pessoa na sua casa, na sua família? Vai ser você. Por que você? Porque é você que está nos assistindo. É você. É você quem Deus vai usar para salvar
a sua casa. Assim como Josué disse, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente vai estar ao pé da cruz no dia 3 de abril, nessa reunião toda especial. E aquilo que a gente sempre fala, que aquele que se ajoelha diante da cruz, ele consegue ficar de pé diante dos problemas. Mas aquele que se recusa a se ajoelhar diante da cruz, diante de Deus, ele vai se ajoelhar diante dos problemas. Ele vai cair de joelho diante dos problemas. Aí vem separação, traição, briga, mágoa, doença, miséria, vícios, todos os problemas que a gente tem visto destruindo famílias. Então, o segredo é estar ao pé da cruz. E, aliás, na ocasião, nós vamos estar distribuindo o azeite que tem sido consagrado, que foi trazido da Terra Santa, que tem sido consagrado também durante todos estes dias e vai continuar sendo consagrado até o dia 3 de abril, porque você vai receber um frasco desse azeite no formato de cruz e nós vamos ensinar você a usar, tá bom? Como que eu faço para ir? Você vai ter que buscar a sua credencial, receber a sua credencial numa Universal mais próxima de você. Você chega até lá, essa credencial não te dá direito a um assento, porque você precisa chegar cedo. Você precisa chegar na hora devida, a hora que você vai marcar de estar na reunião, tanto na Neoquímica quanto no Pacaembu, ou de manhã ou de tarde. Então, vai te dar o direito de entrar se você chegar no horário previsto. Senão, outras pessoas chegarem depois, elas vão sentar no seu lugar, tá bom? Não tem lugar marcado, não. Então, você procure o mais rápido possível. A gente está distribuindo essas credenciais e elas vão acabar rápido. Então, procure uma Universal mais próxima de você e, com certeza, você vai poder participar desses eventos conosco. Dia 3 de abril, sexta-feira santa, você é o nosso convidado, tá bom? Jaqueline, você participa do Força Jovem Mogi, Sim, né? senhor. Qual é o dia do encontro jovem lá? É todo sábado às 4 horas. Sabe o endereço de lá? Sim. É Avenida Shoso Sakai, número 100... Ai, esqueci o número. Não tem problema, eles acham lá. Você procura aí, nossa Universal de Mogi, e você vai poder participar do Força Jovem aí com a gente também, tá bom? A gente vai intervalo rapidinho, a gente volta para bater um papo com o Rafael. Não sai daí não. Chegam na moral, de leve de mansinho. Falam que é tranquilo, só mais um caminho. Não tem nada a ver, pode confiar. Mas a real é que só querem te puxar. Se liga no que falam, vê com quem tá andando. Às vezes o que parece certo tá te enrolando. Nem toda vibe é boa, pode até te iludir. Escolhe quem vai ser a voz pra te guiar aqui. Mas conversas destroem os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Então errado de cores vibrantes, mas lá no final é só vazio distante. Te tiram de você, trocam seu lugar, mas ó, dá pra voltar, é só você lutar. Se liga no que falam, vê com quem tá andando. Às vezes o que parece certo tá te enrolando. Nem toda vibe é boa, pode até te iludir. Escolhe quem vai ser a voz pra te guiar aqui. Mas conversas destroem os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Então vem a sua hora de se levantar. Deixa o que é raso, vem o que vai somar. O que edifica é o que traz a paz. Palavra é poder, cuidado com o que traz. Nas conversas destroem os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Nas conversas destroem os bons costumes.
E aí, gostou? Essa e outras músicas da Banda FJU você pode ouvir no canal do YouTube, Banda FJU, e também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music e Apple Music. Estamos mais juntos do que nunca. Não é só mais uma obra, mas é uma obra que vai alcançar a alma. Esse lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do pai. Queria me ajudar. Tem fé de conhecer o polo agora. Existe um lugar pensado especialmente para jovens que querem mais da vida, mais oportunidades, mais preparo, mais propósito. Esse lugar é a Central FJU. Um espaço totalmente pensado e preparado para jovens de 15 a 25 anos, criado para desenvolver talentos, acolher histórias e construir futuros. Sou professora de inglês na Central da FJU e tenho esse privilégio desde 2008, mas quando a Central ainda nem existia. E como professora voluntária, eu me sinto parte disso, né? Parte dessa revolução de trazer o jovem para conhecer o seu próprio valor, descobrir os seus talentos, multiplicar o que é bom para esse único fim proveitoso. Então, para mim, é um privilégio muito grande. A primeira aula no Polo da Força Jovem foi uma experiência inesquecível. Eu lembro que nós entramos no tatame e paralisamos, porque eu já visitei várias academias de Muay Thai e nenhuma academia profissional renomada tem a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca visitei uma academia que tem ar-condicionado, nunca visitei uma academia que tem um banheiro limpo, que tem toda essa estrutura. E academias grandes, profissionais. Então, para nós, foi um impacto ali, foi algo marcante, tanto para mim como para todos os jovens que estavam naquele dia. Aqui, cada jovem é visto, ouvido e incentivado a crescer. Na Central FJU, o desenvolvimento vai muito além da teoria. Oferecemos aulas de idiomas, intensivão para o Enem, instrumentos musicais, audiovisual, artes marciais, teatro e muito mais. Claro, além disso, é o lugar onde nascem amizades verdadeiras. Central FJU é o seu lugar, o lugar onde todo jovem deve estar. Quer saber mais? Então fala com a gente. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2178 1187 e acompanhe tudo o que acontece por aqui seguindo nossas redes sociais. @Central FJU. A Central FJU está localizada na Rua João Boemer, 225, no Brás, e está aberta todos os dias, esperando por você. Vem pra Central, vem pra FJU. Pense agora na sua família. Una sua fé com a nossa nesse momento de oração.
é o seu tudo agora, as suas lágrimas, tudo aqui perante esta cruz. 2025, um estádio não foi suficiente. 2026, 2 estádios. Pacaembu, Neoquímica Arena. 4 concentrações acontecendo simultaneamente. 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e 17 horas. Diante da cruz, abençoe sua família em um momento que ficará marcado na história. Prepare-se. Pois é, a gente está de volta, bater um papo com o Rafael. A sua família está na igreja, né? Sim, Ao contrário da dela. Mas a sua vai estar. Você vai pro pé da cruz lá no estado, tenho certeza que vai acontecer. Sim, então você já é o contrário, né? Sim, senhor. Sua família sempre veio na igreja? Como é que Sempre foi? veio na igreja. Minha família Conta pra gente a tua história. Eu cresci na igreja, num lar estruturado, frequentava o FTU, só que frequentando o FTU eu acabei conhecendo muitas amizades na escola. Então, nessa época, eu comecei a conhecer eles e eles me mostraram o verdadeiro mundo, né? Me mostraram o que eu nunca tinha feito. Desculpa, Bispo. Então, eu comecei a ser influenciado por eles, a aprontar na escola, a desobedecer meus pais, minha mãe, e até que chegou um ponto que eu não respeitava mais ninguém, nem os professores, nem as autoridades que estavam acima de mim. E então, eu comecei a conhecer eles, essas amizades, e eu comecei a ser muito influenciado, muito mesmo, Bispo. Então, eu comecei a sair com eles para festas, para shows, me envolver com mulheres. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E foi num final de ano, me chamaram para ir num sítio e eu fui. E eu passei 3 dias lá. Nesses 3 dias foi uma bagunça. Eu nunca tinha participado disso, foi a primeira vez. E quando eu cheguei lá, eu vi... Eu estava sendo a alegria deles, porque eu comecei a beber, conheci a bebida ali. E eu estava sendo a alegria deles. Então... O palhaço. O palhaço que fazia eles dar risada. Então, eu comecei a me interessar. Eu falei assim, meus amigos estão felizes porque eu estou fazendo eles rir, então eu vou continuar. Então, logo após que eu voltei a esse sítio, eu comecei a ter um forte vício por bebida. Um forte vício. Então, eu comecei a beber durante toda a semana, fazer coisas erradas, festas, shows. O meu maior vício era isso, a bebida. Então, eu não trabalhava na época, dia da semana eu descia para casa dos meus amigos e falava, vamos beber, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Porque eu não gostava de ficar parado durante a semana, nem final de semana. Seus pais estavam na igreja? Sim, senhor. Eles não sabiam disso? Não sabia. Você eu fazia tudo escondido. Eles não sabiam que eu bebia. Eu sempre inventava alguma desculpa. Para ir para show, eu falava que eu ia no aniversário de um amigo próximo. E às vezes a gente fala assim, você fazia tudo escondido. Aí tem gente que pensa assim, poxa, ele conseguia, ele era esperto, né? Esperto nada, você era burro, né? Porque fazia escondido dos pais, né? Aquilo que era errado. Tudo que era errado. Que não ia te fazer bem, ia te fazer mal, né? Porque geralmente entre os jovens, eu também já fui assim. A gente tirava onda, né? Poxa, eu roubei o carro escondido, fiz escondido, saí, meu pai não sabia, minha mãe não sabia. Como se a gente estivesse ganhando alguma coisa com isso. Quando na verdade está perdendo, Sim, né? senhor. Sofrendo. Eu chegava de madrugada, quase 2, 3 da manhã, e no dia seguinte eu falava com meus amigos, nossa, eu cheguei tarde de casa, e ficava feliz, uma alegria momentânea. E chegou ao certo ponto que eu fui numa casa de prostituição, me envolvi com mulheres lá, e até que, igual o senhor falou, eu estava sendo o palhaço deles, né? O palhaço. Então, eu comecei a me perder, me envolvendo com mulheres, saindo. Então, eu vi que aquilo que eu fazia antes, que era frequentar a igreja e o FTU, eu tinha esquecido tudo. Não fazia mais. E então, no começo de 2024, eu cheguei em casa, um dia após eu voltar, quando eu cheguei do show,
eu bateu uma tristeza enorme dentro de mim. E eu falei assim, pô, nossa, eu cheguei em casa, tava com meus amigos, tava bebendo, tava com mulheres, e eu tô triste, o que é isso? Aí eu não sabia o que era. Então, eu comecei a sentir uma angústia dentro de mim. E todo dia que chegava a noite, eu chorava. Chorava muito, eu não sabia o motivo, porque eu pensava que eu estava sendo alegre, mas estava sendo triste ao mesmo tempo. E num certo dia, eu estava em casa e eu fiquei bem de cantinho, né, lá em casa, e eu comecei a chorar muito mesmo. Até que veio um pensamento, se mata. Se mata que essa tristeza vai passar, essa angústia vai acabar, porque eu pensava que era eterno, que nunca ia acabar isso. Então, eu falei assim, se a única tentativa é se matar, só que veio um pensamento, eu falei assim, não, melhor eu me acalmar. E até que um certo dia, eu estava mexendo no celular e vi uma postagem sobre Deus. E chamou muita atenção, porque fazia mais de 2 anos que eu não ia à igreja. E eu falei assim, pô, Deus nunca esqueceu de mim, então. E no mesmo dia, eu decidi ir à igreja. No dia seguinte, quer dizer. No dia seguinte, eu decidi ir. Quando eu fui, cheguei lá, senti uma paz incrível, me senti bem, mas eu vi que era um remorso. No mesmo ano, eu comecei a frequentar a igreja, mas continuando fazendo as coisas erradas. Deu uma diminuída, eu me envolvia com mulheres dentro da igreja mesmo, e até que chegou um certo ponto que o pastor, numa reunião de domingo, ele chegou e falou assim, eu quero falar com você no dia seguinte. E eu falei assim, o pastor nunca falou comigo, então eu vou, né? E ele pediu para eu contar meu testemunho, conversei com ele e ele me orientou. Ele falou assim, Rafael, você tá com um pé no mundo e um pé na igreja. Qualquer momento você pode sair e viver o que você estava vivendo novamente, até pior. Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu fiquei muito pensativo. E na quarta-feira eu falei com Deus e eu cheguei no pastor, falei, pastor, domingo agora eu vou me batizar. Domingo agora, não passa de domingo. E chegou no sábado à noite, eu orei, falei para Deus, falei, meu Deus, eu vou começar uma nova vida a partir de amanhã. A partir de amanhã eu sou um novo Rafael. E quando foi antes de ir à igreja, começou uma luta, ali mesmo. Eu comecei a ter pensamentos, não precisa, que você já se batizou nas águas quando você era da FTU, então não é necessário. Então eu fiquei em dúvida, né, se eu ia ou não. Até que chegou um certo ponto que eu falei assim, não, isso vai acabar agora. Então eu fui com toda a minha força. E quando eu cheguei lá na igreja, eu falei com Deus, falei que eu vou deixar a vida errada, tudo que não agradava a Ele. Porque eu estava na igreja, mas vivendo uma vida errada. Era um remorso, não era um arrependimento de verdade. E no final da reunião, eu falei com o pastor, falei, pastor, quero me batizar hoje. E ele me batizou. Então eu comecei uma nova vida ali. E quando eu comecei a frequentar a igreja de verdade, eu estava indo na reunião de quarta-feira, o pastor falava muito sobre o Espírito Santo. Então eu me interessei. Falei assim, não, eu tenho que buscar. E eu falei assim, se eu fazia as coisas do mundo com toda a força, eu vou fazer as coisas de Deus com toda a força. Eu vou colocar toda a minha força, me entregar de alma para Deus. E na reunião de quarta-feira, eu falei assim, meu Deus, é tudo que eu tenho, a minha vida. Entreguei tudo, deixei tudo de lado e busquei com toda a minha força. Naquele dia, eu tive uma certeza, uma paz, que eu sabia que Deus era comigo, que Ele nunca tinha esquecido de mim. A partir dali, eu me tornei um novo Rafael. Um Rafael que respeitava os pais, um Rafael que honrava, obedecia aos pais. E chegou a FJU para mim. Aí eu cheguei, uma obreira chegou em mim e falou assim, vem domingo no Encontro Jovem. Só que eu resisti no domingo. Eu falei assim, não vou não, não quero ir. E na semana seguinte ela me convidou de novo. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. E eu fui.
quando eu vi a alegria deles, que eles não precisavam de bebida, não precisavam de droga, eu fiquei, pô, eu quero frequentar isso agora, não quero mais sair daqui. Então ali eu comecei a conhecer a Força Jovem, vi que eu tinha amigos de verdade, aqueles amigos que eu tinha naquela época, ninguém me ajudou quando eu estava naquele momento de aflição. Mas quando eu cheguei na Força Jovem, mudou tudo. Me ajudaram, me orientaram e comecei a frequentar eventos. A minha primeira vigília foi a Noite da Reação e comecei a ser um novo Rafael. O que você mais gosta do Força Jovem? A vigília. Cada vigília que eu... Quando fala a data da vigília, eu já me preparo naquele dia. Na sexta-feira, eu já falo, meu Deus, cada vigília é uma renovação. Porque na primeira que eu fui, eu falei assim, eu vou sair cansado, mas vou sair totalmente renovado. E você? Força Jovem, o que você mais gosta? A hora da palavra, a obreira fala. Todo mundo sentadinho, assim, a gente presta muita atenção. E ali faz a gente parar e pensar sobre a nossa condição espiritual, sobre o que a gente tem que melhorar, sobre o que a gente tem que deixar. E ali a gente sente, escuta e na hora da busca a gente entrega tudo de si e ali a gente sai renovado, como o Rafael disse. Renovado. As vigílias também, com toda certeza. A que mais me marcou foi a Noite da Justiça e a gente sai cansado fisicamente, mas renovado. Ali a gente tem uma direção do que a gente tem que fazer. Eu também saio cansado. Agora, esse versículo aqui é para você. Preste atenção, olha só, ele diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Quer dizer, se afasta dos insensatos, né? E você vai viver, o que significa, se você ficar andando com eles, você vai morrer espiritualmente, né? Então, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Quer dizer, se afaste daqueles que não têm nada de Deus, que não te levam para o caminho certo, e anda no caminho do entendimento, o caminho da palavra. E você vai arrebentar. Você vai achar paz, alegria, e você vai ter vida. Se você continuar seguindo os insensatos, aqueles que não pensam, que estão indo no caminho errado, então você não vai ter vida. E a gente não fala só de vida física, não. Você não vai ter vida dentro de você. É daí que vem depressão, angústia, desejo de morte, automutilação, porque a pessoa não tem vida. Ao ponto dela pensar que morrer para ela é melhor do que viver. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E muitos estão assim, porque vão no caminho do insensato. Quer dizer, seguem o fluxo, né? Seguem os amigos, seguem aquelas pessoas que supostamente são boas, são legais, mas que estão indo no caminho errado também. Então não vale a pena. Você tem que escolher bem as suas amizades. Cuidado com os influenciadores por aí, cuidado com o pessoal da escola, não queira agradar todo mundo, não queira pertencer àquele grupo, fazer como ele fazia, era o palhaço do grupo para poder estar ali junto com os outros. E onde que aqueles meninos te levavam? Né? O que eles te ensinavam de bom? Nada. Então ele ia no caminho dos insensatos e corria o risco de perder a vida, de perder a alegria. Como perdeu, não tinha alegria. Então você tem que andar no caminho do entendimento, o caminho da palavra. E é isso que a gente faz no Força Jovem Universal. A ideia é trazer a palavra de Deus de uma forma jovial, que você possa entender, que você consiga entender e como que ela se aplica para o seu dia a dia. Você tem amizade, você tem trabalho, você tem a sua carreira, os seus estudos, você tem desejos. Como que você lida com isso de acordo com a palavra de Deus? Esse é o intuito do Força Jovem Universal e a gente está aqui para te ajudar, não é para te julgar, não. Como diz um lema do projeto Help do Força Jovem, não te julgo, te ajudo. Então, se você quiser a nossa ajuda, você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp e alguém vai falar com você, alguém vai te orientar. Se você quiser vir aqui conhecer, você que está aqui em São Paulo, conhecer a nossa central FJU, que é onde a gente está aqui agora, a gente tem usado o estúdio da banda FJU, para você que curte música, você curte instrumentos, cantar, a gente tem esse estúdio. Aqui é o estúdio da banda
FJU, enquanto o novo estúdio da Live FJU está sendo preparado, já está quase lá. Em breve você vai ver o estúdio novo, tá bom? Aqui a gente tem tatame para as artes marciais, tem aula de instrumentos, aula de idiomas, tem workshop de dança, de teatro, tem um lugar aqui para você ler, para você estudar, quer dizer, tem tudo que você precisa. Se você quiser conhecer a nossa central, fica aqui na rua João Boemer 225, bem do ladinho do Templo de Salomão. Então, se você quiser, se você vem de carro, você pode vir, coloca o carro aqui no edifício garagem que a gente tem bem em frente, não tem como errar. Entrada é gratuita, a gente abre aqui às 14 horas, de segunda a sexta, e sábado, domingo, sábado abre pela manhã, fica o dia inteiro, domingo depois da reunião da manhã, a gente vem para cá também, fica o dia inteiro. Então, o que não falta é gente legal para você conversar, para fazer novas amizades e uma galera que vai te ajudar a crescer. Então, cuidado para você não seguir os insensatos, porque quem vai se dar mal é você, tá bom? Lembrando, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, o nosso Encontro Jovem, e você é o nosso convidado. Aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você vai estar junto com a gente, tá bom? Obrigado, Rafael, obrigado, Jaqueline. Aliás, você participa do Força Jovem onde, Rafael? No Parque dos Camargos. Parque dos Camargos. Sim, qual o dia do Encontro Jovem lá? É domingo, 2h30 da tarde. Sabe o endereço? Estrada Velha de Itapevi, 4.300. Então você está convidado para estar aí também, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Lembrando a todos, sábado agora eu vou estar com a galera de Diadema, nosso Encontro Jovem nesse final de semana, nesse sábado, em Diadema. Você que é de Diadema, você está convidado para estar com a gente, tá bom? Um abraço, fica com Deus.
E aí, gostou? Essa e outras músicas da Banda FJU você pode ouvir no canal do YouTube, Banda FJU, e também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music e Apple Music. Estamos mais juntos do que nunca. Pense agora na sua família. Una sua fé com a nossa nesse momento de oração. É o seu tudo agora, suas lágrimas, tudo aqui perante esta cruz. 2025, um estádio não foi suficiente. 2026, 2 estádios. Pacaembu, Neoquímica Arena. 4 concentrações acontecendo simultaneamente. 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e 17 horas. Diante da cruz, abençoe sua família, em um momento que ficará marcado na história. Prepare-se.